especial a minha esposa, a minha família e a igreja de Coroados, ou parte da igreja, né? Estamos no número de 30 irmãos, não pode vir todos, mas louvo a Deus a juventude, parte dos jovens, não falando com os que vieram também, mas todos aqueles que nos acompanham, Deus abençoe vocês, e eu sou grato pela vida de todos vocês nessa noite. Louvo a Deus, também em especial pela vida do pastor Reinaldo, da sua família, responsável por esta obra, pela vida do nosso irmão Guilherme, juntamente com o líder da mocidade, e toda a juventude dessa igreja, que se lembrou de nós, que nos trouxe mais uma vez para estarmos aqui, ministrando a palavra de Deus e somando com a Igreja Palavra de Cristo, o qual estamos indo para 30 anos de ministério. É uma satisfação, 20 anos pastoreando esse ministério, e é muito bom poder sempre somar nesta obra. Quero louvar a Deus pela vida de cada amigo, cada pastor, cada igreja representada. Que Deus abençoe a todos. Que o nome do Senhor Jesus continue sendo glorificado neste lugar. Livro do Apocalipse, capítulo de número 5, verso de número 5 e o verso de número 6. Você que achou, diga amém. Diz-nos assim o texto sagrado. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Glória a Deus. Eu queria que a igreja repetisse comigo, se possível, você dissesse essa expressão assim: leão e cordeiro, o Deus das coisas perfeitas. Amém? Você consegue dizer? Vou repetir novamente para você gravar: leão e cordeiro, o Deus das coisas perfeitas. Você pode dizer toda a igreja? 1, 2, 3. Leão e cordeiro, o Deus das coisas perfeitas. Para ensaio ficou bom? Façamos melhor. 3, 2, 1. Leão e cordeiro, o Deus das coisas perfeitas. Assente-se você que tem o seu espaço, o seu lugar, adorando a Deus e louvando a Deus juntamente conosco. Meus irmãos, eu confesso aos irmãos que o texto que for escolhido é um texto que mexeu muito comigo. Diante da oportunidade que foi nos dado o tema, nós temos orado, buscado de Deus uma revelação, e eu ainda vim em casa, vindo para cá, o evangelista cá, e ele falou: rapaz, eu deixei 3 agendas hoje para ouvir o Senhor. Eu falei: rapaz, eu estou com crédito, né? Mas é uma satisfação, e é muito difícil, irmãos, pregar a palavra de Deus já não é fácil. E quando você tem homens que têm uma vida de intimidade com Deus, de revelação da palavra, como nós temos aqui também o pastor Jefferson, que é um dos escritores da nossa revista, Deus continue usando, lições muito profundas que nós temos aprendido nisso. E o livro de Apocalipse, para quem não sabe, é um livro complexo, que ao lermos precisamos ter de Deus a revelação e o conhecimento pleno, para não fazermos confusões, porque esse livro é um livro escatológico e ele vai falar acerca dos últimos acontecimentos, e haja vista que no capítulo 5 ele vai nos mostrar
o momento em que a igreja já foi arrebatada. O capítulo 5 é um momento em que a igreja já não está mais na terra. Mas é preciso olharmos para o plano de fundo e entendermos que João, esse, o qual escreve o livro de Apocalipse, ele é o último dos apóstolos. A Bíblia diz que todos os demais apóstolos já foram mortos. Uns foram decapitados, outros foram crucificados de cabeça para baixo, outros foram queimados vivos, e muitos deles, na verdade, todos eles já haviam sido mortos. E João é o único discípulo que ainda está vivo. A Bíblia nos mostra que João, ele recebeu da parte de Jesus essa profecia, que ele não morreria de morte matada, mas morreria de morte natural. E a verdade disso é tão grande que o imperador romano, chamado Domiciano, ele se levanta com grande raiva e com grande fúria contra a igreja que havia sido levantada e havia sido deixada por Cristo através dos apóstolos. Domiciano, esse imperador que reina e que impera por volta de 81 a 96 depois de Cristo, ele é aquele que leva João a uma ilha chamada Ilha de Patmos, porque o mesmo tenta matá-lo, colocando ele dentro de um caldeirão de azeite fervente. E a história diz que João, ele é lançado, mas não morre. E quando este imperador percebe que não é possível matar João, então ele leva João para a Ilha de Patmos. E nós vamos ver que ele foi exilado na Ilha de Patmos, que era um lugar de banimento de pessoas. Na Ilha de Patmos, João escreveu o quarto evangelho, que é o evangelho de João, o Apocalipse e as 3 epístolas, que é a primeira, a segunda e terceira João. Quando João está exilado nessa ilha, Patmos significa meu destruidor. Era uma espécie de ilha, prisão, para onde os romanos enviavam seus inimigos. Ou seja, quando João é levado cativo a essa ilha, chamada Ilha de Patmos, no significado de destruidor, eles estão dizendo: João é o último dos apóstolos. Eles estão dizendo: João é aquele que vai morrer. E quando João morrer, comido pelas traças, comido pelas feras, exilado na Ilha de Patmos, a igreja desse Cristo vai deixar de existir. A igreja desse Cristo vai deixar de ser essa igreja que perturba, essa igreja que cresce, porque a igreja do Senhor, ela avançava dia após dia. Mas, meus irmãos, há uma mensagem profetizada por Cristo, o Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 18, quando o mesmo apóstolo Pedro ouve de Jesus a pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? E abrindo a boca, Pedro disse: tu és Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Jesus, olhando para ele, disse: dissestes bem, Pedro, você Simão Barjonas, pois sobre esta pedra, ou seja, sobre esta confissão, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando eles pensam que vão exterminar a igreja, é neste lugar de exílio, é neste lugar de abandono, que Deus tem um particular com João. E ao escrever o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3,
direcionando cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, e escrevendo também a igreja de Éfeso, João é chamado pelo próprio Deus a conhecer o céu pelo lado de dentro. Aleluia! Eu quero abrir um parênteses aqui nessa mensagem. Eu quero que você olhe para alguém e diga assim para ele: você quer ter esse privilégio? Pergunta para ele: você quer fazer parte desses que tem a oportunidade de conhecer o céu pelo lado de dentro? Porque no capítulo 4, o pastor Jefferson, a Bíblia diz que o próprio Deus chama João e diz: sobe cá. E quando João sobe para o céu, no capítulo 4, ele vê um que está assentado no trono, que é o próprio Deus. E quando João entra dentro do céu, é-lhe dado a oportunidade de ver e de conhecer mistérios que aos homens muitas das vezes nunca vai ser revelado. Mas dentre esses mistérios, João escreve o livro de Apocalipse. Mas quando João chega no capítulo 5 deste livro, que por certo está esse tema, mostrando esta visão, a estas imagens para João. No versículo 5, João, ele vê o leão da tribo de Judá, aquele que é a raiz de Jessé, aquele que é a descendência de Davi. E quando João olha mais à frente, no versículo 6, ele vê um cordeiro que foi morto, mas que está vivo. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, o tempo não vai ser possível, eu não vou conseguir concluir essa mensagem. Mas eu quero dizer para você que só essa expressão já nos daria condições, evangelista Caio, para pregar até Jesus voltar. Eu não sou um pregador de muitas mensagens, irmãos. Eu não sou um pregador que busca muitas revelações. Mas quando eu olho para essa expressão, um cordeiro que foi morto, mas que está vivo, eu encontro graça, meus irmãos, para dizer: eu vou pregar até Jesus voltar. Aleluia! Olha para o teu irmão e diga assim para ele: se você ainda não tem, faça um curso de teologia. Fala para ele: se você ainda não leu a Bíblia por inteira, leia de capa a capa. Fala para ele: se você ainda não tem conhecimento do hebraico, do grego, do aramaico, busque todos os conhecimentos que você puder. Mas fora disso, apegue outra coisa, a não ser que ele foi morto, mas que ele está vivo. Escute-me, eu não vim aqui pregar emocionalismo. Eu não sou animador de auditório, porque o maior deles já morreu, que se chamava Silvio Santos, do SBT. Mas eu estou aqui para te dizer que você não faz parte de uma religião que serve um homem que um dia disse ser líder, morreu e está na sepultura. Se você ir no cemitério e encontrar um túmulo de José Smith, o fundador dos aleluia, Buda, você
E eu sinto a plenitude dele. Oh, glória. Ele foi morto, mas está vivo. E João continua dizendo que sobre ele havia 7 pontas, ou sobre a sua cabeça, que quer dizer 7 chifres. Isso fala da onipotência do Senhor. Quer dizer que ele tem todo o poder. Diz que ele também tinha 7 olhos, que fala da sua onisciência, que mostra que ele conhece todas as coisas. Eu quero chamar a sua atenção, porque quando João está dizendo que ele é leão, mas que também é cordeiro, eu recebo de Deus essa revelação, que o nosso Deus é o Deus das coisas perfeitas. E eu estava olhando e Deus me levou em Gênesis, capítulo de número 1, Gênesis, capítulo de número 1, início da Bíblia, versículo de número 31, que diz assim, Gênesis 1, 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, e o dia sexto. Maravilha. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e disse, eis que era muito bom. Deus, meus irmãos, ele cria o mundo do nada com a maior perfeição que ele pode fazer. Mas quando nós lemos o livro de Gênesis, no capítulo 4, nós vamos encontrar 2 irmãos que entram em atrito, e ao Caim matar Abel, a Bíblia diz que Deus se acrescenta a Caim, e ele vai dizer a Caim, no capítulo 4, no versículo 10 ao 12, o que fizestes, Caim? Porque matastes o teu irmão, o sangue do teu irmão grana sobre a terra. E Deus diz a Caim, desde agora a terra está amaldiçoada por sua causa. Meus irmãos, nós vamos olhar Gênesis capítulo de número 6, e nós vamos ver que Deus se entristece de ter criado o homem, e ele decide destruir aquela humanidade, poupando apenas Noé e a sua família. E se nós olharmos, nós vamos ver o maior cataclisma de todos os tempos, porque foram 40 dias
vontades, da maldade dos homens, calor que cada vez mais vai se tornando um absurdo de suportar, chuvas fora de estações, secas e situações cada vez mais catastróficas e assustadoras, que alguém olha para o mundo e diz: aonde esse mundo vai parar? Meu Jesus! E alguém que ainda não conhece o Deus que nós servimos vai dizer: se Deus realmente é bom, porque o mundo está tão nessa situação? Alguém vai dizer: se Deus realmente é perfeito, porque Ele permite o mundo com tantas imperfeições. Mas Malaquias diz assim: que para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. João, ele vai escrever no livro de Apocalipse, capítulo 21. Eu gostaria que você me acompanhasse, se possível. É muito conhecido, mas eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Apocalipse capítulo 21, somente o versículo 1, que diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já as primeiras coisas, porque já o primeiro céu, aleluia, e a primeira terra passarão, e o mar já não existe. Olha aqui para mim: leão e cordeiro, Deus que cria coisas perfeitas. A terra foi criada na perfeição. O homem a corrompeu, a contaminou. Mas quando Deus chama João para dentro do céu, Ele vai dizer: João, eu vou te revelar o que há de acontecer. E Ele está dizendo para João: pastor Vanderlei, existe um novo céu e existe uma nova terra. Aleluia! Olha para alguém que está do seu lado e diga para ele: fica tranquilo, porque se nesse calor você ainda não tem um ar-condicionado, fica tranquilo, porque existe um novo céu e uma nova terra te esperando. Existe um novo céu, o Deus que cria todas as coisas perfeitas está dizendo: o que eu criei permanecerá perfeito. Glória. Segundo Gênesis 1, 26, 27, capítulo de Gênesis, versos 21, 26 e o 27 vai dizer assim: e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Olha o versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Leão e cordeiro, Deus que cria coisas perfeitas. A criação do homem foi a coroa da criação. Deus criou o mundo, os animais, tudo que há nele, em 6 dias. E por fim Deus criou o homem para reinar e dominar todas as coisas na terra. Mas quando Deus vai criar o homem, Ele diz: o homem eu vou criar a minha imagem e a minha
semelhança. Mas quando nós lemos Gênesis, capítulo de número 3, versos de 8 e 9, nós vamos encontrar Deus entrando no jardim do Éden e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher na presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Meus irmãos, Deus é um Deus que cria as coisas perfeitas, mas quando o homem peca, ele perde a semelhança de Deus. E ao perder a semelhança de Deus, ele se esconde de Deus. E Deus então precisa tirar o homem do jardim do Éden. E se nós olharmos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que a cada passo que o homem dava, ele transgredia ainda mais a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Se nós olharmos no livro de Romanos capítulo 5, a partir do versos de número 12, vai dizer assim: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Os irmãos entendem que a criação de Deus é perfeita. Os irmãos entendem que a criação de Deus, ela não tem erro. Mas a Bíblia diz que o pecado afasta o homem de Deus. E Adão e Eva é lançado no jardim. E Paulo está escrevendo muitos anos lá na frente. Ele está escrevendo em Romanos, cerca de 70 anos depois de Cristo. Ele está escrevendo dizendo que o pecado entrou por um homem, junto com o pecado a morte, e ela passou a dominar todos os homens. Mas eu quero dizer para você que o Deus que faz e que cria todas as coisas perfeitas, aleluia, Ele sempre tem uma solução, Ele sempre tem um escape. E quando nós olhamos lá em 1 Coríntios capítulo de número 15, eu estava lendo essa passagem hoje à tarde, e a minha alma se alegrava na presença do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo de número 50, eu quero que você me acompanhe nessa leitura. 1 Coríntios capítulo 15, versos de número 50 a seguir. A morte está reinando sobre os homens. Adão não venceu o pecado, Moisés não venceu o pecado, os profetas não venceram o pecado, os apóstolos não venceram o pecado. Mas olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, verso 50 a seguir. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque
convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que isto que é mortal se revista da imortalidade, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte? O teu agrilhão. Onde está o inferno? Na tua vitória. Ora, o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Põe a mão no ombro de alguém e diga assim para ele: você foi contaminado pelo pecado, você foi contaminado pelo imperfeito, mas o Cristo ressurreto, Ele te comprou com o sangue no Calvário, e Ele te dá condições de se tornar perfeito na eternidade. Fica de pé comigo, igreja. Eu tinha mais um ponto, mas vou encerrar. Aleluia. Eu quero que você pegue na mão de alguém que está do lado dele agora e diga para ele assim: não houve outro propósito. Está fraco? Diga para ele: não houve outro propósito. Daquele que era rei se tornar cordeiro. A única razão foi você. Fala para ele: foi você. Fala para ele: foi você. Aleluia. Você estava condenado, você estava perdido, você era imperfeito, mas o cordeiro morreu, ressuscitou e disse: pastor Jefferson, eu trago eles para a perfeição. O diabo te arrancou do Éden, Jesus te coloca no céu. O diabo te arrancou do Éden, Jesus te coloca no céu. Aleluia. Quantos podem bater palma bem forte para Jesus? Aleluia. Amigos, vamos louvar o Senhor Jesus também. Grupo de louvor, vamos louvar o Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos louvar o Senhor Jesus. E se você estiver precisando de uma oração, se você estiver precisando de algo do Senhor, vem aqui na frente, que os homens de Deus estarão orando para você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Pode ser, vem cá, toda a juventude de Valparaíso, sobe aqui no púlpito, vamos louvar o Senhor Jesus. Aleluia.
Deus esteja abençoando cada vez mais esse grupo de jovens. Eu peço os irmãos aí para essa oração, né? Os irmãos aí, os obreiros, por favor, pastor Sebastião, pastor Jefferson, aleluia, pastor Aparecido, os pastores, desce aí para estar orando por essas vidas, pastor Carlos Marcondes, que está cooperando conosco nesta noite também, pastor Carlos Marcondes, louvado seja Deus, pastor Hélio, desce lá para ajudar a orar também, pastor Hélio, do Bento de Abreu, louvado seja Deus. Alguém, irmão, está necessitando de oração, vem aqui nesta noite, louvado seja Deus. Pode vir, irmão, vai ter mais um louvor ainda. Ah, mas está tarde, está nada. Esses dias de carnaval ele cantou a noite inteira aí. Embora essa minha igreja nós podemos cantar também a noite inteira aqui. Aleluia. Se não quiser cantar aqui, pôr a mão no monte, vamos cantar lá no monte. Aleluia. Louvado seja Deus. Zé Maria, pastora Maria. Louvado seja Deus. Maria, pastora Maria, Lúcia, vem louvar a Deus no nome de Jesus. A igreja fica de pé, vamos adorar a Deus juntamente com as irmãs. Irmãos, aleluia, Jesus ainda faz milagres. Eu não sei o que você está precisando. Aí talvez você veio só para ver o jovem, não, vem para receber sua bênção. Tem homens e mulheres fugidas de Deus que estão orando aqui na frente pela sua vida. Louvado seja Deus. Você vem a grupo, palmas para Jesus.
Meus irmãos, quero agradecer todos os irmãos que vieram aqui para adorar o nosso Deus. Sou muito feliz que a igreja está cheia. Esse é o nosso segundo congresso depois da pandemia e nós podemos já sentir a presença de Deus desde o início dos louvores, porque aquele que veio especificamente para adorar o Senhor, para meditar nos louvores, para meditar na palavra, porque eu fiquei correndo para lá, para cima, para baixo, buscando tinha um lá, mas eu ouvi os louvores, eu ouvi a palavra e o Senhor falou em todos os louvores. Às vezes nós escolhemos aquele louvor que tocou, o pastor falou, ele não vai pegar o emocionalismo, mas tem essa parte da emoção. Eu sou psicólogo, eu posso falar com clareza sobre algum louvor que nós conhecemos, que é mais bonito, que toca a nossa alma, tem uma frequência bonita, mas acima da frequência, acima do louvor, acima de tudo, é o nosso Deus que vive e reina para sempre. E nós estaremos aqui amanhã louvando o Senhor novamente. O pastor José Aparecido também está ministrando a palavra em nome de Jesus. E eu quero mais uma vez agradecer os meus pastores, meu pai Reinaldo, minha mãe Léa. O Senhor venha abençoar minha família, minha irmã Sara, o grupo de louvor, toda a mocidade de Valparaíso, que eu sei que são grandes homens e mulheres de Deus. As palmas do Senhor Jesus. Irmãos, parte mais importante agora, estão ouvindo bem aí todos? Amém. Amém. Tem alguém que queira aceitar esse Jesus nesta noite? Louvado seja Deus. Alguém que está parado, está distanciado da presença de Deus e quer voltar para Jesus, aleluia, aceitar Jesus. Alguém que quer reconciliar, ouvir com esse ministério, oportunidade é hoje, no nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Se não tem, que Deus abençoa. Amanhã, às 10 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, às 10 horas da manhã, por esse pastor e professor Jefferson, que amanhã, às 10 horas da manhã, no nome de Jesus. Não podemos parar, já estamos atrasados, para dar sequência na outra, que já está vindo, né, pastor Aparecido? Já está chegando a outra. Louvado seja Deus. Então, amanhã, 10 horas, na Escola Bíblica Dominical. Amém? E às 19 horas à noite, 19 horas em ponto, estamos começando, aleluia, vamos pôr uma vírgula hoje, mas amanhã continua essa grande festa com nossos irmãos Jorge e pastor Aparecido, trazendo a palavra de Deus, porque os céus nos esperam. Amém? Coloca de pé, a igreja está tudo já abençoado pelos louvores, pela palavra. Coloca as mãos para frente assim, ó, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces e consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja. E tu diz bem forte, bem alto. Joga, eita maravilha, o povo tudo escutando essa conversa maravilhosa. Eu sou
Chama os jovens dessa. Vai lá, Henrique. Chama os jovens dessa igreja para nós tirar uma foto, todo mundo.